características especiais ao verbo, o advérbio. Os advérbios, então a modificação do verbo é feita pelos advérbios. O advérbio que a gente classifica como a gente classificou esse primeiro aqui, como adjunto adverbial. O que acontece com os advérbios quando eles estão se referindo aos verbos? Eles são invariáveis. Se eu digo para vocês que eles são invariáveis, significa dizer que ele não vai aceitar, por exemplo, plural. Ele está fazendo plural aqui? Se ele faz plural, significa dizer que ele está concordando com quem? Com o verbo ou com meninos? Com meninos, porque se ele estivesse se referindo ao verbo, ele não sofreria modificação de concordância. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai ter a comprovação de que se refere a meninos exatamente por conta dessa repetiçãozinha aqui, ó. Então, eu tenho masculino, plural, masculino, plural. Beleza? Tanto é que, nesse caso, se eu quisesse trocar para o feminino, como é que ficaria? As meninas, apressadas, chegaram à aula. Aí fica mais claro ainda que não pode estar se referindo a quem? Ao verbo, porque o feminino não é um dos valores que a gente encontra nos verbos. Os verbos, eles variam, basicamente, em grau, número, pessoa. São as 3 variações que eles têm, basicamente, né? Não tem variação de gênero. Tudo bem? Lógico, os verbos podem modificar também quanto ao modo, mas aí é uma discussão um pouco mais ampla. Tudo bem, gente? Deu para entender isso sem problemas? Então, o primeiro ponto que a gente estava falando, que era o deslocamento de termos, está ok. Segundo ponto que a gente vai falar um pouquinho, enumerações. Então, nós utilizamos vírgula para separar elementos de uma enumeração. Então, a nossa ideia básica é a seguinte. O que significa dizer enumerar? Fazer uma lista, literalmente fazer uma lista. Então, eu vou separar os elementos da minha enumeração, inicialmente, por vírgula. Então, num enunciado como esse aqui, ó, imagina que eu dissesse para vocês. José, os nomes são completamente fictícios, tá, gente? João, Manuel e Maria foram, vou apagar isso aqui, às compras, vou botar só até as compras, vai. Então, José, João, Manuel e Maria foram às compras, tá? Nesse caso específico, a gente tem uma enumeração, 2 segundos, tá? A gente vai ter uma enumeração em que eu tenho um sujeito, não sei se vocês se lembram dessa classificação, um sujeito que vai ser classificado como sujeito composto, porque ele apresenta mais de um núcleo, né? Mais de um sujeito, mais de um núcleo do sujeito, certo? Eu tenho um núcleo, 2, 3, 4. Isso é fazer uma enumeração. Eu faço uma lista de termos que apresentam exatamente a mesma função sintática. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou usar a vírgula para separar o primeiro do segundo termo e vou utilizar a vírgula para separar o segundo do terceiro termo. Então, essas vírgulas elas vão ter um valor aditivo, um valor semelhante à conjunção E que a gente usa para unir o terceiro ao quarto item da nossa enumeração. Tudo bem? Sim, sem problemas? Então, aqui nesse caso, a gente está usando para separar, no caso é sujeito, mas pode ser, né, objeto, pode ter algumas outras características que a gente vai ver aí. Diga. Alguém? Oi. Pode, claro. Essa... Na terceira? Em qual dos casos? É porque antes de os... De meninos? Essa aqui. Deve ser, essa é antes de meninos. Se eu colocar só uma vírgula aqui, por exemplo, vê aí, Guilherme. Mas em qual exemplo? Pede para ele responder. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele não responda, ainda tão rapidamente, Guilherme, o seguinte, se você tirar essa vírgula, da 4 mesmo, então, se você tirar essa vírgula, Guilherme, você obrigatoriamente precisa tirar essa vírgula.
não tem como acontecer somente uma das duas vírgulas. Se eu fizer isso aqui, obrigatoriamente eu preciso tirar essa vírgula, porque senão gera um caso de uma vírgula proibitiva, que é uma vírgula que vai separar sujeito de verbo. Então, se eu tirar só uma, então se eu escrever algo como os meninos apressados chegaram, vou diminuir a frase aqui só para ele entender. Então, ó, se eu disser os meninos apressados chegaram, essa vírgula aqui é considerada uma vírgula proibitiva. Por quê? A regra, a norma culta do português nos indica que não se separa por vírgula o sujeito, porque se eu não botei essa vírgula aqui, o que eu estou indicando? Que esse apressados é um adjunto adnominal. Se ele não está entre vírgulas, ele tem que ser adnominal. Então eu penso que os meninos apressados, ele é um adnominal, então ele faz parte do sujeito. Se ele faz parte do sujeito, e eu coloco essa vírgula, eu estou separando o sujeito de verbo. Aí, por que que não fica errado colocar uma vírgula aqui e mudar tudo isso que a gente construiu aqui? Não vai ficar errado fazer isso, porque na verdade a minha vírgula não está separando, olha só a diferença. A minha vírgula não está separando o sujeito do predicado, mas sim está isolando um termo que foi deslocado dentro da oração. Por isso que não fica errado. Porque às vezes vocês pensam assim, mas de qualquer forma, eu estou separando por vírgula, né? Mas na verdade você não está separando por vírgula, você está só isolando alguma coisa que você mudou de lugar. Tá? Tudo bem? Nesse caso da enumeração, vamos aproveitar que a gente estava falando de enumeração e vamos crescer aqui a história. Existem basicamente dois tipos de enumeração. Tá? Então, a gente vai ter enumerações que a gente chama de enumeração aberta e enumeração fechada. Qual é a diferença que a gente vai ter de uma enumeração aberta para uma enumeração fechada? É basicamente a ideia do seguinte: quando vocês se utilizarem de uma enumeração chamada enumeração aberta, significa dizer que você não encerrou todos os elementos que podem participar daquela enumeração. O que isso significa? Imagina que eu chegue para vocês e diga assim, essa mesma frasezinha ali, mas que eu coloque José, João, foram, aí a pessoa esquece, está escrevendo cursiva, foram as compras. O que você está indicando? O que vocês perceberam, então, primeiro? Qual é a característica dessa enumeração aberta que eu acabei de colocar? Entre os dois últimos termos da minha enumeração, eu troquei o E por uma vírgula. Quando eu não coloco o E, eu indico para o meu leitor que aqui eu estou trazendo uma ideia de que há elementos... Exatamente. Não ditos aqui. Ou seja, existem outras pessoas que foram às compras, mas eu quero focar a minha ideia discursiva só na pessoa do João, do José, do João e do Manuel. Beleza? Então é mais ou menos como se você, fazendo isso aqui, é exatamente a mesma coisa de você usar um José, João, Manuel, etc. Vocês vão evitar, logicamente, na redação de vocês, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, foram às compras. Isso tem o mesmo valor de você dizer outras pessoas também foram às compras. Por outro lado, se é aberta, você está dizendo que há elementos não ditos, na fechada, você encerra todos eles. Né? Então, ao dizer José, João e Manuel foram às compras, aqui você faz a construção de uma enumeração fechada. Porque aqui você está indicando que encerraram-se os elementos. Deu para entender isso? Então é uma opção que você tem
no seu texto, por exemplo, para substituir dentre outros ou entre outros e etc. Aproveitando que a gente está falando de etc. e falando de vírgula, só fazendo um pequeno parêntese aqui, não se esqueça de que todas as vezes que você escrever etc. ou que você for julgar um etc., primeira coisa que você precisa colocar é um ponto logo depois de etc. Ainda que você vá continuar seu texto, por exemplo, colocando uma vírgula logo depois. Fica o ponto e a vírgula logo depois. Porque o ponto não é um sinal de pontuação nesse caso, mas sim uma indicação de que você fez uma abreviação. Tá? Então precisa ter esse ponto. Esse é o primeiro ponto. Tá vendo? Para qualquer tipo de abreviação no texto? Sim, sim. Abreviações sim, diferente de siglas. Mas abreviações você sempre marca com ponto. Tá? Então eu tenho etc. que, independente de como for, vai aparecer com essa vírgula e ele pode aparecer com vírgula antes ou pode aparecer sem vírgula antes. As duas formas estão corretas, porque hoje aceita-se das duas formas, das duas maneiras de escrita. Então você pode dizer, sei lá, alguma coisa você está enumerando, aí você coloca os problemas, então no caso aqui nós teríamos os problemas, vírgula, etc. Ou você pode dizer os problemas, etc. O que você nunca vai fazer na sua vida? Dizer e, etc. Por que você não vai fazer e, etc? Porque esse etzinho aqui, ó, é um e latino. Etc. vem de et coetera, que é a mesma coisa de dizer entre outras coisas. Então é et coetera, esse et, na verdade, significa e outras coisas. Então, se você colocar um e aqui na frente, é como se você estivesse dizendo e outras coisas. Tudo bem? Então, você pode botar a vírgula se você quiser, você pode não colocar a vírgula se você quiser. A única coisa que você não pode colocar de jeito nenhum é um e ali na frente. Beleza? É mais comum a gente encontrar a construção sem vírgula. Tá? Diga. Em redação não, mas como às vezes vocês podem ter que julgar um item ou outro, né, relacionado com colocação, a gente evita colocar etc. e entre outros numa redação que vocês escrevem. Por quê? Porque é como se você estivesse dizendo, na verdade, para o seu avaliador, é como se você estivesse indicando que, eu só sei essas coisas aqui, eu botei entre outros aqui, mas eu não faço ideia do que seja, ou eles são menos importantes. Se eles são menos importantes, você pode ignorá-los, não precisa colocar. Só que como pontuação também pode aparecer como item para vocês responderem, né, em alguma coisinha ou outra, ou às vezes numa outra produção de texto que vocês precisem ou que possam colocar, tá? Tudo bem, gente? Sem problemas esse segundo? Então o segundo ponto foi das enumerações. Terceiro ponto, posso pagar aqui? Esse aqui é bem tranquilo, né? Se alguém ainda não tiver colocado, é só pensar, etc. Você pode colocar a vírgula antes, pode não colocar, só não vai colocar nunca a conjunção e. Então, além do deslocamento e da enumeração, a gente vai ter, nesse caso aqui, a vírgula sendo usada para isolar o aposto explicativo. Ou isolar o aposto, basicamente. Todo mundo lembra o que é um aposto? Um aposto, na verdade, nada mais é do que um termo explicativo. Então, você apresenta um nome e você apresenta uma explicação sobre esse nome. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês digam lá algo como Maria, dona de casa, foi assaltada ontem. Ai, meu pé, caralho. Desculpa o palavrão, gente. É porque na hora da dor é a única coisa que vem. Então eu tenho Maria, dona de casa, foi assaltada ontem. Esse termo, que está entre vírgulas aqui, dona de casa, é, na verdade, um aposto. A gente chama esse aposto de aposto explicativo. Então, a gente vai ter aqui um aposto explicativo. Essas vírgulas aqui são vírgulas necessárias. Certo?
Esse aposto aqui, essas vírgulas são vírgulas necessárias. Aqui, a gente pode fazer um primeiro parênteses, um segundo, terceiro, sei lá, porque eu falo mais que a boca, e pensar o seguinte. Posso substituir essas vírgulas por uma coisa que fica muito bonitinha na redação de vocês, que são os travessões. Todo aposto pode aparecer tanto entre vírgulas quanto entre travessões. Então, se eu dissesse para você, por exemplo, Mário Quintana, grande escritor da literatura brasileira, dedicava-se a temas cotidianos. Então, ó, nesse nosso caso específico aqui, de grande escritor até brasileira, nós temos mais uma vez um aposto. Esse aposto veio entre travessões, mas esses travessões têm valor de vírgula. Então aqui eles têm valor de vírgula. Fica mais bonito no texto de vocês. Tá? Na verdade, confere digamos assim, um estilo um pouco mais acadêmico, traz uma ideia mais clean para o texto de vocês. Mas também assim, pelo amor de Deus, gente, não vai pensar, não, o professor falou que traz um estilo mais bonito, aí eu substituo tudo que é vírgula por travessão. Não pode. Primeiro que nem toda vírgula pode ser trocada por travessão. Né? O do aposto pode, e das orações subordinadas adjetivas explicativas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, também pode ser substituído. Só que você não pode fazer, por exemplo, uma enumeração colocando José, travessão, João, travessão, Manuel. Tá? Não pode, aquela vírgula não pode ser substituída. Então, não são todas as vírgulas que se substituem por travessão. E aí, além disso, tem um detalhe importante. Mesmo cabendo em vários casos do seu texto a utilização desses travessões, bota na sua cabeça que vai ficar feio se você só utilizar a travessão todas as vezes que puder. Tenta balancear o uso do travessão com o uso da vírgula, para não ficar poluído o seu texto. Senão vai ficar parecendo quase um diálogo, né? Se você for colocando muito travessão, tá? Então, nesse caso, dá para substituir, beleza? E é, inclusive, mais bonitinho. Só toma cuidado para não ficar parecendo um hífen, tá? O travessão ele é um pouco maior que o hífen. É mais ou menos como se você tivesse... o hífen fosse desse tamanho, o travessão fosse uma coisa um pouquinho maior, assim, no seu texto. Para não ficar parecendo que é um hífenzinho, porque o hífen é hífen, travessão é travessão. São duas coisas distintas. Tudo bem, gente? Sem problemas? Beleza. Tem uma vírgula que, se vocês conseguirem usar, para a gente fechar a vírgula aqui dentro do período simples e a gente poder partir para o período composto, que é uma vírgula bem bonitinha que demonstra para o seu corretor que você tem domínio da norma culta. Porque essa é uma coisa importante de destacar para vocês. A gente sempre vai prezar, logicamente, no texto que vocês vão produzir na SPSEX, vocês vão prezar sempre por uma norma, né, o uso de uma norma culta, claro. Né? Então, é claro que todo corretor, quando percebe que o estudante, né, que o candidato tem domínio da norma culta, ele costuma olhar para o seu texto de uma forma um pouco mais carinhosa, digamos assim. Né? A gente tem essa tendência. Quando você percebe que o cara tem o domínio da norma culta, que ele escreve bonito, a gente olha para aquele texto de uma forma melhor. Significa dizer que você vai tirar 10? Não. Mas assim, o olhar do corretor, quanto melhor ele puder ser com relação à sua redação, melhor vai ser sua nota, lógico. Né? A gente tenta compensar, às vezes a gente fica na dúvida, eu poderia dar 8, poderia dar 8,5, e aí você, nessa dúvida, às vezes você leva em consideração esses aspectos um pouco mais construtivos, estruturais. Então, tem uma virgulinha que é bem bonitinha, que é uma vírgula que marca a elipse do verbo. O que significa dizer que eu tenho uma elipse do verbo, que também pode ser chamada de zeugma, que não por acaso é o nome da minha cadela, né?
Exatamente por conta, né, professor de português, essas pessoas. Que é o seguinte, elipses eugmas significam exatamente a mesma coisa, que é quando você retira alguma coisa do texto. A zeugma é uma figura de gramática um pouco mais específica, refere-se a você retirar do texto algum elemento que você já tenha colocado nesse texto. Então imagina uma frase como essa aqui. Se eu dissesse, nós comemos macarrão, eles peixe. O que eu fiz aqui exatamente? Olha só, eu tenho um período, né, em que eu estou separando duas orações, a gente já vai falar um pouquinho sobre essa ideia de separação de orações, e por que eu coloquei essa vírgula logo depois de eles? Essa vírgula aqui serve para marcar, então a nossa ideia é que essa vírgula marca a elipse do verbo comer. Porque o que eu quero dizer com essa frase? Quando eu digo, nós comemos macarrão, eles peixe, significa dizer que nós comemos macarrão, eles comeram peixe. Certo? Essa vírgula não é obrigatória mais. Ela não é obrigatória de forma nenhuma. Só que ela deixa o seu texto com um estilo um pouco mais culto, mostra que você tem um bom domínio das normas de pontuação, das regras de pontuação. Então, essa é uma vírgula facultativa. Foi uma vírgula que não era facultativa durante muito tempo, né? Era uma vírgula obrigatória, mas que hoje já é entendida como uma vírgula facultativa. Tudo bem? Sem problemas? Mesmo? Alguma dúvida até aqui? Não? Sem problemas? Então a gente basicamente encerra as vírgulas sendo utilizadas dentro do período simples, dentro da oração. Passamos então para as vírgulas entre as orações. Então vamos dar uma olhadinha. Eu não sei se eu cheguei a numerar aí as primeiras vírgulas, mas vírgulas entre orações. Primeira informação, que é lógico, que aí o professor de gramática de vocês vai aprofundar com vocês, que é uma informação importante, é a seguinte. Todas as vezes que vocês tiverem um período composto, então todas as vezes que vocês tiverem um período composto, as orações que compõem esse período vão estabelecer entre si relações. Obrigatoriamente elas vão se relacionar dentro desse período composto. Existem basicamente duas formas de relação de período composto. Então vamos imaginar o seguinte. O que faz com que um período seja composto? O fato de você ter duas ou mais orações. Lembraram aí? Então, se eu tenho duas ou mais orações, a gente vai pensar que, obrigatoriamente, então olha só, obrigatoriamente, essas orações se relacionam. Certo? Obrigatoriamente elas se relacionam. Quando a gente pensa em relação entre orações, nós temos duas formas de relação. O que nós chamamos de coordenação e o que nós chamamos de subordinação. Basicamente, o que faz uma oração ser coordenada e a outra oração ser subordinada é uma relação de dependência sintática entre as duas orações. Ou seja, quando uma oração desempenha função sintática com relação à outra, a gente vai dizer que o que aconteceu ali é uma relação de subordinação. Se uma oração não desempenhar a função sintática com relação à outra, é coordenação. Isso aí vocês vão explorar mais profundamente na aula de gramática de vocês, tá? Mas, basicamente, para a gente, vale aqui pensar o seguinte. Então, coordenação e subordinação são as duas formas. Sempre que você tiver um período composto, obrigatoriamente, elas vão se relacionar. Beleza? E existem regras de pontuação, especificamente regras de vírgula, que vão ser usadas para separar essas orações. Tá? Então, existem regras de vírgula
que vão ser utilizadas para separar essas oraçõezinhas. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em cada um dos casos. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo sendo redação de gramática, aí pode perguntar à vontade, tá? Então vamos pensar o seguinte, até porque é muito difícil desassociar texto de gramática, né? Ainda mais falando de pontuação, não é uma coisa que não tem muito como a gente separar. Então vocês vão pensar da seguinte maneira. Quando vocês têm coordenação, o que acontece? Na coordenação, nós temos duas classificações de coordenação. Nós temos as coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas. O que diferencia uma coordenada assindética de uma coordenada sindética? Basicamente a ideia é do seguinte. Vou ter então no mínimo duas orações, certo? Imagina que na assindética eu vou ter a oração número 1 seguida de uma oração número 2. Entre essas orações não vai existir conjunção, tá? Então, entre essas duas orações não existe conjunção, por isso que elas são chamadas de assindéticas. Nesse caso, nós vamos ter que separar as duas orações por vírgula obrigatória. Então, vamos imaginar o seguinte. Vou botar os exemplos aqui no cantinho. Imagina que eu tenha o Brasil investe em educação, desperdiça dinheiro e não educa corretamente o cidadão. O que a gente tem aqui? Nesse caso específico, a gente vai ter 3 orações. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Está muito rápido? Não? Está tranquilo? Oi. Vai precisar pausar? Com eles? Tá bom. Que horas são? Não sei que horas são. 3? Tem mais 11 minutos? Ser mandado embora? É isso? Tudo bem. Então vamos lá. Temos 3 orações. Quais são essas 3 orações que a gente tem aqui? Ó? O Brasil investe em educação. Tudo bem? Desperdiça dinheiro, segunda oração. Tá? E não educa corretamente o cidadão, terceira oração. Essas 3 orações se relacionam por meio de coordenação. Por quê? Uma não desempenha função sintática com relação à outra. Beleza? Então são coordenadas porque uma não é objeto direto da outra, não é adjunta adverbial da outra, ou seja, elas são independentes sintaticamente. Entre a primeira e a segunda oração, eu tenho alguma conjunção? Não, né? Então eu vou afirmar que essa é uma coordenada assindética, essa é uma coordenada assindética. Elas são separadas pelo quê? Pela vírgula. Beleza? A terceira, a gente vai entrar em seguida, vai ser uma coordenada sindética. Porque olha a conjunção aqui. Tá? Então ela é uma coordenada sindética, nesse caso aqui, aditiva. Que a gente vai entrar exatamente nesse minuto, nessas coordenadas. Tudo bem, gente? Tá dando para entender sem problemas? Então vamos pensar o seguinte. As sindéticas, então o que vai acontecer? Eu vou ter, para ligar as sindéticas, eu vou ter uma oração número 1, então eu tenho a oração número 1, coloco uma conjunção, oração número 2. Nesse nosso caso aqui, o que acontece? Em alguns momentos, pode haver vírgula separando. Certo? Sem problemas? Então, pode haver vírgula aqui nesse caso.
que é exatamente o que a gente vai ver agora, quais casos que acontece a vírgula, quais casos que não acontece a vírgula na coordenação. São, na verdade, 5 classificações das sindéticas. As aditivas. Alguém se lembra? Adversativas. Alternativas. Conclusivas. E explicativas. Tranquilo? Nesse nosso caso, o que a gente vai pensar? Quando vocês tiverem aditivas, as aditivas normalmente vêm introduzidas pela conjunção E. É a conjunção mais comum, tá? Nesse caso, se vierem introduzidas pela conjunção E, você não vai usar a vírgula. Onde é que a gente tem um exemplo? Ali naquele 1, né? E não educa corretamente o cidadão. Eu separei por vírgula as duas orações? Não, né? Já já a gente vai voltar para alguns termos que vão precisar, ainda que aditivos, vão precisar também de vírgula antes, tá? Mas aí eu já mostro para vocês. As adversativas, elas sempre são separadas por vírgula. Então, elas vão ser sempre separadas por vírgula. E aí eu quero aproveitar que vocês prestem muita atenção num erro muito comum, não sei se de vocês é porque eu não li a redação de vocês, mas que é um erro muito comum, ultimamente a gente está encontrando com grande produtividade nas redações, principalmente desses concursos grandes. Imagina que eu dissesse o seguinte: o Brasil investe em educação, porém, educa mal. Seus cidadãos. Aqui eu tenho uma adversativa, tá? O porém é uma conjunção, por isso que a gente vai ter aqui, no caso, uma sindética. A primeira é assindética, porque ela não vem introduzida por conjunção. A segunda tem a conjunção porém, que é uma conjunção que vai fazer com que ela seja sindética. E uma conjunção adversativa. Veja bem, a separação com a vírgula é onde? Antes do porém. Eu não estou separando as orações? Essa conjunção pertence a quem? A segunda oração. Então, se eu vou usar a vírgula para separar as duas orações, eu tenho que colocar antes do primeiro termo dessa segunda oração. Concordam comigo? Não é para separar? Qual é o erro que a gente vem encontrando com muita frequência? Isso aqui... Agora eu vou mostrar o erro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui não existe. Por que vocês vêm fazendo isso com frequência? Por causa da fala. Porque quando você lê uma frase como essa, você ainda está na sua cabeça, por mais que eu tenha falado na última aula, que a gente não respira por conta da vírgula, mas você tem a tendência a colocar a vírgula quando você respira. Então você vai dizer, o Brasil investe em educação, porém, você tem uma pausa dramática, né? Assim, aquela coisa do, vou introduzir aqui uma adversidade. Aí você vem e taca essa segunda vírgula aqui. Essa segunda vírgula não existe. E aí tem tido um erro um pouquinho pior. Que é isso aqui, ó. O Brasil investe em educação, porém, é assim que a gente faz a leitura. Então, essa forma não existe. Duas vírgulas não existe. Quando é que vai existir duas vírgulas nesse caso aqui? Tem um jeitinho. Se eu disser, por exemplo, ó, vou eliminar a primeira oração só para a gente adiantar o tempo, tá? Então, imagina que eu tenho os 3 pontinhos, o Brasil investe em educação. Aí você vem e diz assim, educa mal, porém, seus cidadãos. O que eu fiz aqui? Cidadãos. O que eu fiz aqui? Eu fiz... Oxe, aqui em cima tem os seus cidadãos, vocês nem perceberam. Educa mal, porém, seus cidadãos. Certo? Nesse caso, eu desloquei quem? Ai, caralho. O porém.
Onde é que seria a posição natural desse porém? Aqui no começo. Quando eu desloquei a minha conjunção, eu coloco a conjunção entre vírgulas. Percebem a diferença desse caso para esse? Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar a conjunção entre vírgulas de maneira nenhuma. Tá? Nesse caso aqui, eu posso colocar. Outro caso que acontece com essas orações que a gente tem que colocar vírgula. Você vem lá numa explicação, então vamos imaginar, tem bastante coisinha de vírgula, vocês estão percebendo, né? Você vem lá numa explicação, blá, 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 e aí você diz, aumentando seus investimentos. Aí você já escreveu um período muito longo, você coloca um ponto. Você pode começar um novo período por uma conjunção? Pode. Você vai evitar começar pela conjunção mas ou por conjunções muito pequenas. Para começar, a gente dá preferência, por exemplo, para um entretanto. Entretanto sempre, sempre junto. Tá? Então eu tenho, entretanto, está começando o que aqui, galera? O meu período. Aqui é um ponto, não é uma vírgula. Aí eu tenho que colocar essa vírgula aqui. Certo? Então, começando o período, essa vírgula é uma vírgula obrigatória. Essa ali, quando você termina a oração e começa a outra, ali não tinha que ser com letra maiúscula, no caso do ponto? Ah, sim, mas é porque como eu uso essa letra só por motivos didáticos, mas aqui seria uma letra maiúscula. É porque quando eu uso essa letra, no quadro eu não costumo diferenciar a letra maiúscula de minúscula. Tá? Mas aí sim, você está certíssimo, colocaria uma letra maiúscula. Deu para entender isso? Sem problemas? Por que eu venho com essa vírgula aqui? Porque eu estou iniciando um novo período por uma conjunção. Todo mundo sem problema, gente? Sim? Mesmo? Então, posso ir em frente? Próximas. Alternativas. As alternativas... Que horas são, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho que parar 5h15. Hã? 13? Dá tempo de falar das alternativas. As alternativas, elas podem apresentar duplicação da conjunção. Então, elas podem apresentar conjunções simples, digamos assim, ou conjunções correlativas, que é a mesma coisa de dizer duplicado. No caso, vocês vão pensar o seguinte, ó. Quando usar conjunção simples, essa conjunção simples a oração fica sem vírgula. Certo? Quando você usar as correlativas, essa conjunção fica com vírgula. Como é que seria isso? Você poderia dizer, por exemplo, vamos imaginar que você está... Posso apagar esse quadro do canto? Tranquilo? Vamos dizer que vocês estão usando uma conjunção, construindo uma oração, em que vocês coloquem algo assim. O Brasil deverá investir em educação ou verá naufragada a sua população. Só um exemplinho. Estou botando... Gente, não estou construindo nenhum discurso ideológico aqui, é só para ter umas frases que não fica Maria José, né, para a gente dar uma melhorada na frase. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho quantas conjunções alternativas aqui? Uma só. Certo? Nesse caso, o que aconteceu? Sem vírgula. Só que eu posso construir essa mesma oração da seguinte maneira. Eu posso dizer, ou o Brasil investe em educação, ou a população naufragará. Aqui agora eu tenho uma outra utilização, né? Tem o quê? Ou. Certo?
essa vírgula aqui tem que aparecer. Essa aqui é uma vírgula oblix. Tudo bem? Deu para perceber a diferença? Aqui eu usei só um ou, aqui embaixo eu usei outro ou. Vocês querem que eu já fale de um erro que vocês fazem muito? Pode falar? Que fere o paralelismo? Que é o seguinte. Quais são essas conjunções correlativas aqui? Basicamente a conjunção ora, ou. O ou é a única que pode ser utilizada sozinha. Eu tenho seja e quer. Se vocês pegam um corretor chato, que nem eu, sou chato, vou admitir que eu sou dos mais chatos. Inclusive, algumas vezes a banca manda não apenar, eu disfarço e apeno assim mesmo. Porque eu que estou corrigindo, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em uma relação de paralelismo semântico. O que eu quero dizer com paralelismo semântico? Não, perdão, sintático. O que eu quero dizer com paralelismo sintático? Se você usou a sua primeira conjunção, ora, a sua segunda conjunção tem que ser o quê? Ora. E tem que ter vírgula. Se eu usei ou, a segunda tem que ser o quê? Ou. Seja. O que vocês vêm fazendo ultimamente? Você vai dizendo, por exemplo, lá, blá, 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 para investir, seja em educação ou saúde. Pode ter certeza, vocês cometem esse erro. É um dos erros mais comuns. Porque, na verdade, na nossa cabeça, a gente está construindo da mesma forma uma alternância. Só que o que acontece aqui? Nesse caso, a gente vai dizer que houve um ferimento, né? Ou seja, fere o paralelismo. Se usou seja na primeira, na segunda você tem que usar seja. Então, aumentando, deverá, né, assim, e busca investir, seja em educação, seja, aí você, logicamente, tem que colocar o em saúde. Beleza? Então, você não pode misturar, e normalmente vocês misturam isso, assim, ora fazia tal coisa ou tal coisa. Então, é ora fazia tal coisa, ora fazia outra coisa. Beleza? Manutenção de paralelismo. Então, não dá para fazer essa combinaçãozinha. Eu acho que passou da hora já, né? Passou 4 minutos. 4? E aí, a gente espera, continua, ele sobe. Então, vai chamando enquanto eu continuo, pode ser? Aí a gente já vai em frente. Tudo bem até aqui? Sem problemas? Então, vocês entenderam que se for uma conjunção simples, que só consegue ser quem? O ou. A gente não vai ter o quê? Vírgula. Se for duplicada, ou seja, se for correlativa, a gente tem vírgula. Tudo bem, gente? As últimas duas vão ser necessariamente... Então, vamos aproveitar e já fazer tudo num pacote só. As últimas duas vão ser necessariamente com vírgula sempre. Então, as conclusivas e as explicativas vão estar sempre ligadas por vírgula. Então, nesse caso aqui, são obrigatoriamente separadas por vírgula. Certo? Obrigatoriamente separadas por vírgula. Tá, gente? Então, posso apagar esse aqui ou tem alguém acompanhando do lado de cá ainda? Todo mundo? Posso apagar dele? Então, a gente vai pensar o seguinte. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim? Sem problemas? Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos imaginar que a gente tenha, por exemplo, uma construção como o Brasil. Tem índices educacionais
baixos, portanto, deverá aumentar o investimento. O investimento em educação. Nesse caso aqui, a gente tem uma conclusão, tá? Presta muita atenção nessa relação de conclusão, porque a conclusão a gente usa muito, né, a relação de conclusão, não é a parte do texto de conclusão, tá? É muito utilizada no que a gente chama de argumentação. Principalmente quando a gente faz a argumentação por causa e consequência, a gente usa com muita constância as conclusivas nas nossas relações. Tá? Então a gente vai sempre colocar essa vírgula. Essa vírgula aqui é uma vírgula o quê? Obrigado. Né? Tudo bem? Sem problemas? Se eu jogasse esse portanto para depois, fica bonito, tá, gente? Vou contar para vocês uma história. Fica bem bonitinho se você dissesse. Mais uma vez a gente tira. Aí você vai colocar, por exemplo, deverá, portanto, aumentar o investimento em educação. Certo? Bonito. Só que aí vocês estão percebendo que são 3 vírgulas, né? Então você vai separar as duas orações, e aí você, como mudou de posição o portanto, você coloca o portanto entre vírgulas. Aí um detalhe básico, vocês perceberam que é outro lugar que vocês gostam de colocar vírgula é depois do portanto, né? Porque vocês também fazem aquela pausinha, vocês costumam dizer portanto, deverá aumentar. É uma pausa dramática, né? Assim, que causa exatamente uma... Oh. Essa pausa é tão dramática, assim, é tão importante, que a gente consegue, inclusive, substituir o portanto por um ponto e vírgula, aumentando a pausa. A gente diz, por exemplo, o Brasil tem índices educacionais baixos, deverá aumentar. Aí essa parada dá a noção de que você tem uma relação de conclusão ali. Na explicação, como é que seria? Na explicação, vocês têm, por exemplo... Não vou começar como não. O Brasil deverá aumentar os investimentos. É só inverter. É engraçado isso. Os investimentos em educação porque não tenham medo de usar o porquê, tá, gente? A dica que eu dou para vocês, normalmente vocês têm medo de usar o porquê, que vocês nunca sabem se ele é porquê junto, separado, com acento, sem acento, elevado ao quadrado, vocês nunca sabem, né? Se puder ser substituído pelo pois, ele é sempre junto e sem acento. Ponto, acabou. Então, assim, aqui você poderia colocar pois. Assim, né? Pois tem índices, ou pois tem baixos índices educacionais. Eu poderia dizer, pois tem baixos índices educacionais? Sim, então porque é junto e sem acento, sempre. A conjunção porque ela é sempre junta e sem acento. Deu para entender? Sim? Mesmo, gente? Vocês estão entendendo mesmo? Tá tranquilo? Era dúvida de alguém essas coisas aí? Alguém fazia isso? Alguém está olhando a redação e falando, meu Deus, será que dá tempo de mudar? Diga. Fazia muito, né? Mas é normal isso, na verdade, assim. Porque, na verdade, a gente leva os erros os vícios, digamos assim, da fala para a escrita, né? E como a gente faz... Na fala, você não tem essa marcação da vírgula tão claramente, você tem outros elementos que garantem a você essa relação de sentido. Então, você tem o seu rosto, né? A sua expressão ajuda, essas pausas todas que você vai fazendo, e aí você, né, cria mesmo uma expectativa em torno. Então, é bem comum disso acontecer. Tudo bem? Dá para continuar ou paro? O que eu faço? Continuo?
Ele não vem, não? Vixe, Maria. Então, vamos lá. Então, continuando, a gente viu as coordenadas, certo? Então, vamos olhar as subordinadas. Quando a gente está falando sobre subordinadas, nós temos 3 possibilidades de subordinação. Vamos ver se vocês se lembram. As subordinadas substantivas. Diga. Separado por vírgula. Do mesmo jeito que o entretanto. Ele deu como exemplo o entretanto, né? Né? Mas se vier do mesmo jeitinho que a gente fez para o entretanto, usa vírgula. Sempre que a conjunção abrir, for coordenativa e abrir o período, ela tem que vir com vírgula logo depois. Tá? É muito comum, inclusive, eles começarem o parágrafo de conclusão com um portanto. Então, aí você coloca, no parágrafo que você está escrevendo aqui, aí você vem para a sua conclusão. Aí você vem, portanto, essa vírgula tem que acontecer. Tá? Sempre que abrir o período, bota vírgula. E evitem usar essas conjunções pequenas no começo de período. Tá? Mas, e, pois, porque. A gente não usa pois e porque para começar período. Tem gente que é chata com relação a isso e vai tirar pontos se vocês usarem. Tá? Então, cuidado com isso. Estou parecendo um pintor aqui. Então, vamos lá. Temos as subordinadas substantivas. Temos as subordinadas adjetivas. E temos as subordinadas adverbiais. Vocês vão pensar o seguinte. No caso das substantivas... Deixa eu ver que horas são. 27, está tranquilo. No caso das substantivas, vocês vão pensar que não utilizamos vírgula. Então, a gente não vai separar a oração principal da oração subordinada por vírgula. Tá? O que seria um exemplo de uma substantiva? Vamos lembrar aí para vocês. São 6 classificações de substantiva que a gente tem. Essas substantivas que a gente vai ter, elas vão ser classificadas em sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Então, essas são as 6 classificações que a gente tem. Então, imagina que eu dissesse para vocês assim, ó, é certo que os investimentos vão crescer, certo? Já eu classifico para vocês. Se eu dissesse, por exemplo, o certo é que os investimentos cresçam, ok? A gente pode ter, por exemplo, o governo afirmou que os investimentos vão crescer. Vamos imaginar que nós nos lembramos de que os investimentos eram baixos, certo? E vamos imaginar que a gente, como complemento natural ou nominal, temos certeza de que os investimentos vão crescer. Beleza? E, por fim, nós sabemos isso. Gente, vou só explicar uma coisa para vocês. Vocês às vezes estão olhando assim e falam, não, mas ele prefere escrever esse tanto de coisa assim. Eu tenho uma canseira de dar aula com PowerPoint, tá?
Porque, na verdade, eu sinto sono. Quando eu PowerPoint, qualquer coisa, né? Assim, eu acho que vocês também costumam sentir um pouquinho mais de sono. Então, eu prefiro usar PowerPoint só naqueles casos que a gente vai trazer um texto para avaliar, que aí a coisa vai ser PowerPoint misturado com quadro, tá? Por isso que às vezes demora um pouquinho para escrever, mas eu prefiro. Então, nós sabemos isso, que os investimentos crescerão. Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo de cada uma das substantivas. Vocês percebem que eu não usei vírgula em nenhuma. Porque no caso das substantivas, nós não utilizamos vírgula. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? No primeiro caso, essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? No segundo caso, a gente tem aqui uma oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? No terceiro, o governo afirmou que os investimentos vão crescer. Essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? No quarto, nós nos lembramos de que os investimentos eram baixos. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Tranquilo? No quinto, temos certeza de que os investimentos vão crescer. Aqui, oração subordinada substantiva completiva nominal. E a última, aquela que vocês tanto amam quando estão na escola, que é a positiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Vocês perceberam que eu não usei vírgula em nenhuma. Detalhe, onde é que eu poderia usar vírgula se eu quisesse? Aqui no lugar desses dois pontos, tá? Então, pode ser uma vírgula. É usual ser vírgula? Não, mas pode ser vírgula. Tranquilo? Todo mundo? Mesmo? Beleza. Agora vamos entrar numa partezinha boa. Vamos falar um pouquinho sobre as adjetivas. Tem uma canseirinha de falar de adjetiva porque é o meu tema de doutorado dessa vida. Então vamos lá, pensar as adjetivas. Nas adjetivas, na verdade, nós temos duas classificações. Quais são as duas classificações de adjetivas que a gente tem? As adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. Essas aqui são construídas sem vírgula e essas aqui são construídas com vírgula. Tem que ter vírgula no caso da explicativa? Sim. Se ela for uma explicativa e aparecer sem vírgula, vocês serão penalizados por isso, tá? Qual é a diferença que a gente tem de uma adjetiva restritiva para uma adjetiva explicativa? Literalmente, na restritiva, a gente faz um processo de restrição, ou seja, de particularização de um nome. Então, é como se a gente pensasse, dentro de um universo maior de possibilidades, eu estou escolhendo um único item, tá? Nas explicativas, a gente aplica aquilo como se fosse um comentário, é para o todo. Seria basicamente isso. E aí, a utilização dessa vírgula vai fazer diferença na argumentação de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou aproveitar e já falar de uma outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Imagina essa frase aqui. Vamos pensar em qual vai ser a diferença de significado que a gente vai ter. Imagina que eu dissesse para vocês assim, os investimentos que deverão ser feitos abrangem a educação, a saúde e
à segurança. Então vamos lá. Por mais que vocês vão ver isso depois lá na aula de gramática, nunca é demais a gente dar uma olhadinha. Nesse caso, o que a gente tem? Essa oração aqui, ó, que deverão ser feitos, é uma oração que modifica que nome, gente? Os investimentos, certo? Então, é como se eu dissesse para vocês o seguinte. Imagina que eu tenho investimentos que podem ser feitos e investimentos que não podem ser feitos. Eu estou me referindo a um investimento específico, certo? Aqueles que devem ser feitos. Essa oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela aparece sem vírgulas. Certo? Tudo bem? Nesse caso aqui, é bem tranquilo, a gente usa isso com frequência. Quando é que isso pode causar problemas para a gente? Isso pode causar problemas para a gente, por exemplo, quando ela obrigatoriamente tem que ser explicativa. Então, imagina que eu dissesse para vocês o seguinte. A atual... Nem sei se é, tá, gente? Mas só para a gente perceber o que significa tem que ser explicativa. A atual presidente da Petrobras, nem sei se é um homem ou uma mulher. Então, a atual presidente da Petrobras, que se envolveu em... Vamos ver se vocês percebem a diferença da vírgula aqui no caso. Escândalos. Há alguns anos, declarou que... Então, declarou inocência, só para a gente diminuir o tamanho. Essa oração precisa vir separada por vírgulas ou não? Então, olha só, a atual presidente da Petrobras, a minha dúvida é com relação a essa oração aqui, ó, que se envolveu em escândalos há alguns anos. É tudo isso aqui junto. Vai precisar estar separada por vírgulas ou não? Ela é uma explicativa obrigatoriamente. Por que ela é obrigatoriamente? Porque quantos atuais presidentes da Petrobras existem? Só um. Ou seja, esse nome já é o quê? Restrito. Essa modificação que está sendo feita não pode ser uma modificação de restrição, porque essa restrição já existe. Só existe uma presidente da Petrobras. Se você não colocar essas vírgulas aqui, você vai ser penalizado. Então você precisa necessariamente colocar entre vírgulas. Beleza? Tem um caso, para a gente terminar as adjetivas, e aí a gente pode até depois, numa outra aula, falar um pouquinho a respeito disso, que é o seguinte: nomes próprios normalmente não são ligados a restritivas, desde que eles não estejam determinados por um artigo. Então, se eu disser, por exemplo, para vocês assim, ó, Brasil, que ocupa, estou dando um chute aqui, tá? A 8ª posição entre as economias do mundo. Vou botar um ozinho aqui na frente, vai. O Brasil, que ocupa a 8ª posição entre as economias do mundo, carece de investimentos na educação. Qual é a diferença se eu fizer a mesma construção, dizer, por exemplo, o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, só mudei a forma de escrever, tá, gente? Então, olha só, o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, não é o mesmo
para todos. Qual linha no meio? Ah, tá. Então, é o mesmo para todos os cidadãos. Tudo bem? Tranquilo? Qual é a diferença de significado desse para esse? Tem uma diferença de significado que é uma diferença argumentativa importante ali. Na primeira, eu tenho o quê? Uma explicativa. Beleza. Tem que ser obrigatoriamente explicativo. Tá? Na segunda, eu tenho uma restritiva. Então, quando eu digo, o Brasil, que ocupa a 8ª posição entre as economias do mundo, carece de investimentos na educação, eu estou querendo dizer que, na verdade, o Brasil, como país, carece de investimentos onde? Na educação. No segundo, quando eu digo, o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, não é o mesmo para todos os cidadãos, o que eu estou querendo falar? É como se eu tivesse 2 patamares, ou a gente pode até afirmar 2 países diferentes, 2 Brasis, entre aspas, aí, né? Por que eu teria 2 Brasis? Porque eu tenho um que é uma potência econômica e tem um outro que é o da população, que é do cidadão, que não é uma potência econômica. Deu para entender como é que a posição da vírgula ou a retirada dessa vírgula faz um problema? Traz um problema, muda a significação dessas orações e muda automaticamente a sua argumentação, dependendo do que você quer falar. Se você colocar a vírgula aqui, não está falando, é como se você só tivesse um Brasil. Tá? Tudo bem? Sem problemas? Para terminar essa parte de pontuação, a gente vai dar uma olhadinha só nas adverbiais, que com relação às adverbiais, a gente vai pensar na posição das adverbiais. Pensa aí comigo. Qual é a posição canônica, a posição direta de um adjunto adverbial com relação ao verbo que ele modifica? A nossa língua é o quê, como a gente viu? Uma língua SVO, certo? O que significa dizer que eu tenho uma língua SVO? Eu tenho sujeito, tenho verbo e tenho os termos que estão ligados ao verbo, né? O objeto e os termos que estão ligados ao verbo. Ou seja, aqui dentro eu consigo colocar os objetos e aqui dentro eu entendo também que é a posição do adjunto adverbial. Então, normalmente, a gente vai ter o seguinte: 3 posições possíveis para a oração, né, com relação à oração principal. Eu posso pegar essas adverbiais e colocar anteposta, então com anteposição a OP. Posso colocar no meio da OP. E posso colocar as adverbiais depois ou pós-postas da OP. O que vocês vão pensar aqui, galera? Quando eu tenho anteposição à oração principal, a vírgula é obrigatória. Certo? Se ela vem no meio, vírgula obrigatória. Se ela vem depois, a vírgula é facultativa. Vou mostrar para vocês uns exemplos ali no final. Mas você vai pensar o seguinte: peguei a oração subordinada adverbial e mudei de posição, eu tenho que marcar essa oração por vírgulas. Tá? Vamos imaginar a seguinte construção. Vou voltar lá para o último. Vamos imaginar a seguinte construção. Que eu dissesse para vocês algo como: então vamos pensar aqui. Se não investirmos em educação,
seremos um país falido. Então, olha só. Se não investirmos em educação, seremos um país falido. Essa oração que veio aqui no comecinho, se não investirmos em educação, é uma oração subordinada, adverbial, nesse caso aqui, condicional. Que eu, na verdade, estou estabelecendo uma condição para que nós não sejamos um país falido. Qual é a condição? Investirmos, certo? Se essa é a oração subordinada adverbial, a outra oração vai ser o quê? A minha oração principal. Concordam? Então essa oração está o quê? Anteposta à oração principal. Essa vírgula é uma vírgula obrigatória. O que seria uma oração no meio da oração principal? Seria se vocês construíssem alguma coisa assim, ó. Seremos se não investirmos em educação, uma nação ou um país falido, ou uma nação falida. Tudo bem? Então, nesse nosso caso específico, a minha oração principal está aqui, ó. E aqui no meio, eu tenho a minha oração subordinada substantiva adverbial, a mesma coisa, ainda continuando como uma condicional. Tudo bem? Nesse nosso caso específico, a gente vai ter, então, aqui essas duas vírgulas funcionando como vírgulas obrigatórias. Colocou uma, tem que colocar a outra. Então, as duas vírgulas são obrigatórias no caso ali. Qual seria a posição natural dessa segunda oração, dessa oração adverbial aqui? A posição natural dela seria pós-posta, né? Se eu dissesse, por exemplo, seremos uma nação falida se não investirmos em educação. Conseguiram entender? Gente? Sim? Aí o que acontece? Essa vírgula aqui, a gente vai considerar como sendo uma vírgula facultativa. Porque, na verdade, era a vírgula, pela posição correta da oração, ela é facultativa. O que eu recomendo a vocês? Como às vezes vocês esquecem o que é facultativo e o que é obrigatório, se é facultativa vai estar errada? Não. Mas se você deixar de colocar obrigatório vai estar errado, certo? Então, usa sempre a vírgula. Sai colocando a vírgula. Tá? E aí só fica atento ao quê? A essa posição. Nesse caso aqui, que é o último, essa oração, ela é uma oração, a mesma classificação, tá, gente? Adverbial, condicional, só que agora ela não está mais no meio, ela está o quê? Pós-posta a oração principal, ou seja, está na esperada, posição correta dessa oração. Sussa? Alguma dúvida com relação à pontuação? Nesses casos? Sim, não, talvez? Alguma coisa? Não? Então, beleza. Vamos mudar o foco, então, da coisa aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho tempo, faltam 25 minutos ainda, meia aula. Aí. Como a gente tinha combinado, a gente faz uma aula mais gramaticalzinha para ver esses errinhos mais comuns e faz uma aula de estrutura, certo? Então vamos passar para a aula de estrutura. Só para lembrar para vocês que quando a gente está falando sobre estrutura dissertativa, que tipo de texto a gente já sabe que vocês vão ter que construir? Um texto dissertativo
argumentativo, certo? Então, vocês vão ter que construir um texto dissertativo argumentativo. A gente já sabe disso, já está lá no edital de vocês, tá? Então, o que vocês vão pensar aqui, galera? Vocês vão pensar o seguinte. Olha só. Na estrutura dissertativa que eu passei para vocês lá no comecinho, a gente viu que o texto de vocês vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A gente vai trabalhar cada uma dessas partes separadamente. Lógico, já que a gente vai começar a trabalhar com a estrutura da dissertação, com a estrutura dissertativa, a gente vai começar a trabalhar pela introdução. Então, primeira coisa que vocês vão pensar com relação à introdução de vocês. Pode parecer clichê, e é meio clichê, que vocês vão entender que a introdução de vocês nada mais é do que a carta de apresentação do seu texto. O que significa dizer que eu tenho uma carta de apresentação do texto? Nessa introdução, você já tem que apresentar para o seu leitor, que a gente já definiu que não é um leitor qualquer, né? Vocês sabem disso, a gente já conversou a respeito disso. O seu leitor é um avaliador, não é? Então ele já tem uma expectativa na hora de fazer a leitura do seu texto. Ele não vai fazer um tipo de correção que a gente chama, né? Um tipo de leitura que a gente chama de leitura formativa, mas ele vai fazer uma leitura avaliativa. Ele vai te avaliar. Então, se ele puder começar a ler o seu texto já entendendo o que ele vai encontrar na sua dissertação, melhor. Primeira coisa que não vai faltar na sua introdução. A gente está falando de tipo de texto dissertativo argumentativo, certo? Sempre vai apresentar a sua tese. Então a gente vai dizer que aqui sempre apresenta a tese. Mesmo, gente? A tese nada mais é do que o seu ponto de vista, a sua opinião. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo é um texto necessariamente opinativo, certo? Obrigatoriamente. Tem que ter a sua opinião. Tem que constar da sua forma de pensar. Então, essa sua forma de pensar vai se apresentar por meio da sua tese. Tranquilo, gente? Sem problemas? Então, você vai pensar isso. Você começa o seu texto, ou seja, desde a sua introdução, o seu avaliador já tem que saber sobre o que você pensa. Ele tem que saber o que você pensa. Beleza? Só que você também não vai chegar já dizendo assim, a minha tese é tal coisa. Ponto, acabou. Né? Os meus argumentos são esses. E depois desenvolver seu texto. Na verdade, você vai tentar. Você sempre vai pensar que a sua introdução precisa ou deve ter, é melhor que ela tenha, uma contextualização. Ou seja, deve necessariamente contextualizar assunto, tema e tese. Todo mundo sem problemas? O que a gente vai apresentar nessa contextualização? O assunto, o tema e a tese. Certo? Há duas formas da gente apresentar isso, que é onde a gente vai começar com a partezinha novazinha, que vocês vão escolher aquela que vocês mais se aproximarem no sentido aí de organização, e você vai pensar o seguinte, olha só. Então, há duas formas de iniciar o seu texto. Meninos, vocês estão conversando um pouquinho demais hoje. Então, vocês vão apresentar duas formas, né? Eu vou apresentar, na verdade, para vocês, duas formas de contextualização. Quais são essas duas formas de contextualização? São dois métodos. O método que a gente chama de método indutivo e o método que a gente chama de método dedutivo. É basicamente o seguinte. No método indutivo, meninos aí do canto, hoje vocês estão conversando demais da conta.
Não queria ter... Tô desde a primeira aula tentando não chamar a atenção de vocês, mas agora ficou um pouco complicado. Se vocês quiserem dar uma saída para beber uma água, bater um papo lá fora, eu acho um pouco mais lucrativo do que aqui dentro. Tá? O que a gente vai entender? Basicamente a ideia é do seguinte. Quando a gente está falando sobre assunto, tema e tese, vocês vão pensar aqui. O assunto é geral, enquanto o tema e a tese são particularidades. O que eu quero dizer com isso? Basicamente a ideia é do seguinte. O que significa dizer que eu tenho o assunto como uma coisa geral? O assunto é amplo, enquanto que as particularidades, ou enquanto as particularidades são específicas. Aqui é amplo, aqui é específico. Então você vai pensar o seguinte, duas maneiras de você escrever a sua introdução. Sempre a gente vai trabalhar, com essa contextualização aqui, a gente já vai ver formas de usar essa contextualização. No método indutivo, você sai do particular para o geral. Ou seja, você começa apresentando literalmente a sua tese, para chegar no assunto. Então você sai, é como se você construísse a ideia de uma pirâmide assim, invertida, em que você sai do mais amplo, que é o assunto, em direção... Opa, perdão, contrário. Terça corpo. A gente sai exatamente o contrário, né? Você sai da sua tese para chegar no assunto. Se é indutiva, você sai da tese para chegar no assunto, no dedutivo a gente vai fazer exatamente o método contrário. Como assim a gente vai fazer o método contrário? A gente vai pensar o seguinte, eu parto do que é mais amplo, do assunto, para chegar aonde? Naquilo que é mais específico, que é tema e tese. Então a gente faz agora sim a pirâmide que eu fiz equivocadamente, numa pirâmide invertida, em que eu saio do assunto, que é amplo, para a minha tese, que é pequena. Certo? Então a ideia básica que a gente tem aqui é exatamente qual é a relação de posicionamento que a gente vai ter com relação a essa introdução. Lógico que isso aqui é só uma metodologia, não é a contextualização em si. É um método para a gente conseguir chegar nessa produção da introdução. O que a gente vai entender como sendo uma contextualização? Olha só. Como contextualização, a gente vai pensar o seguinte. O ruim de escrever demais é que você sempre apaga demais, né? Como contextualização, a gente vai pensar que existem basicamente 3 coisas que vocês podem usar como contextualização. Então vamos pensar o seguinte, ó. Então eu posso contextualizar a introdução me utilizando de contexto histórico, de qualquer coisa que seja, certo? Posso me utilizar de dados estatísticos, posso me utilizar de citações para contextualizar o meu tema. Ainda posso, dependendo de qual for o tema, me utilizar de exemplos para essa construção. Isso tudo aqui serve basicamente para que a gente contextualize a introdução. Beleza?
Por que serve para que a gente contextualize a introdução? Exatamente para que a gente não comece atacando o nosso leitor de uma forma direta. É como se fosse, não é a mesma coisa, tá? Mas vocês darem uma pequena enchida de linguiça, uma pequena enrolada, digamos assim, para quê? Para poder chegar onde vocês querem chegar. Não é ficar falando por falar, tem um objetivo. Qual é o objetivo quando a gente contextualiza? Contextualizar. Então, assim, não é simplesmente vou escrever aqui que eu encho linha e pronto, vou ser feliz. É diferente de encher linguiça, porque o que a gente considera encher linguiça? É quando você fala e no final não disse nada. Né? No nosso caso aqui não é o que a gente quer. A gente quer, na verdade, que você fale coisas que estejam relacionadas ao seu tema e que estejam relacionadas à sua tese. Beleza? Sem problemas? Então, no nosso caso, a gente vai pensar o seguinte. Se eu utilizar o contexto histórico, é uma das mais utilizadas. Né? Assim, na verdade, é uma forma de contextualizar das mais comuns, digamos assim, para as nossas introduções. E aí, normalmente, daqui, a gente usa quando sai do método dedutivo. É mais comum se utilizar. Os dados estatísticos, a gente consegue usar para qualquer um dos dois lados. Eu posso começar com os dados, e aí eu vou afunilando, ou eu já posso começar com o dado do que eu quero, né, da tese que eu vou defender, e em seguida eu contextualizo. A mesma coisa com as citações e os exemplos. Só o contexto histórico que normalmente é mais da abrangência para a especificidade. Beleza? Nesse nosso caso, o que a gente vai pensar? Primeira coisa, existem algumas formas distintas de se escrever uma introdução. São basicamente 5 formas de escrever introdução. Então a gente pode escrever introduções, que a gente chama de introduções por tese e argumentos. O que significa dizer que eu vou ter uma introdução por tese e argumentos? É a introdução que vocês vão ficar, a gente vai combinar aqui, que é a introdução que vocês vão deixar na manga da camisa de vocês. O que isso quer dizer? Eu tenho uma dificuldade grande de contextualizar um determinado tema. Então vamos dizer que você chegou lá na hora, você tem uma dificuldade de contextualizar aquele tema por talvez não ser um tema que você conheça tão profundamente, mas você tem que escrever seu texto. Você não pode ficar lá perdendo horas tentando contextualizar. Não tenho como contextualizar de primeira, vou apelar para tese e argumentos. Literalmente, eu apresento a minha tese e os meus argumentos. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que... Vamos pensar aqui, calma. Qual foi o primeiro tema que eu passei para vocês? A população carcerária no Brasil, né? O problema da população carcerária. Então você pode começar a sua introdução dizendo, ó, o número de encarcerados... Vou botar encarcerados aí que fica feio. O número, vou botar direto mesmo, de presos que ocupam as cadeias brasileiras é alarmante e inconcebível, vamos pensar assim. O que eu acabei de fazer? O que eu escrevi aqui? A minha tese. Então eu posso dizer que a população carcerária está ok, ou eu posso dizer que a população carcerária precisa ser diminuída de alguma forma. Então eu tomei uma posição. Eu precisei dizer que eu acho que tem muito, assim, literalmente dizer assim, que eu acho que precisa diminuir? Não. Ao usar a ideia de alarmante e inconcebível, eu estou já denotando que eu sei que aquela situação é uma situação ruim. Beleza? Então aqui, eu apresentei a minha tese. Eu sei que vocês vão preferir fazer esse tipo de introdução, que ela é um pouquinho mais fácil, tá, gente? Aqui, então, eu tenho a minha tese. Se a minha introdução é por tese e argumentos, o que eu vou apresentar agora? Os argumentos. Como é que eu vou apresentar esses argumentos? Literalmente de forma direta.
eu vou escrever, pode ser que tenha uma outra forma, tá, gente? Aqui é uma das formas. Como eu disse para vocês, eu não trabalho com modelinhos, é só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então eu vou poder dizer, isso acontece porque no país criou-se a ilusão de que a cadeia conserta, digamos assim, o preso e porque não há investimentos em educação. Hoje eu estou com o investimento na cabeça, né? O que eu apresentei? Ai, caralho. Enquanto você esquece que seu pé está doendo. O que eu apresentei agora? Os meus dois argumentos, certo? Então eu tenho aqui, isso acontece porque no país criou-se a ilusão de que a cadeia conserta o preso e porque não há investimento em educação. Aqui eu tenho o meu argumento número 1 e aqui eu tenho o meu argumento número 2. Se eu tenho dois argumentos, eu já sei que isso aqui vai me render um parágrafo do desenvolvimento e isso aqui vai me render mais um parágrafo. Certo? Diga. Sim. A gente consegue. Consegue. Você vai trabalhar aqui basicamente com... se você parte do pressuposto que criou-se a ilusão de que a cadeia conserta o preso, você vai usar dados estatísticos que mostram, por exemplo, que quando esses presos são colocados de volta no convívio social, eles acabam reincidindo nos crimes. Se ele acaba reincidindo no crime, significa dizer que a cadeia não consertou. Né? Poderia estar entre aspas sem problemas. Lógico que, assim, na verdade, são dois argumentos que eu pensei, né, agora, nesse momento, para escrever a introdução para vocês. Mas você consegue, por exemplo, por meio... se você poderia citar aqui, lógico, dependendo do conhecimento, mas eu citaria Foucault, que é um sociólogo, não sei se vocês já ouviram falar, é o Michel Foucault, que ele tem um livro chamado Vigiar e Punir, em que ele discute exatamente que o sistema carcerário não é um sistema consertativo, entre aspas, ou seja, ele não serve para consertar porque ele junta ali várias pessoas que todas elas estão, vamos falar em metaforicamente quebrado. Então como é que você coloca quebrado com quebrado e espera que dali saiam duas pessoas inteiras? Então ele trabalha mais ou menos por esse caminho, né? Então, na verdade, ele vai discutir exatamente isso. E além disso, você utilizaria, por exemplo, além do Foucault, ou seja, você tem uma base boa de citação, você poderia utilizar exatamente esses dados que mostram, é lógico que a gente teria que buscar os dados, né, ou inventar mesmo, a gente inventava super feliz, os dados que mostram que... E aí, porque a gente, na verdade, é uma invenção que não é uma invenção. A gente sabe que as pesquisas mostram que a maior parte dos presos, quando são reintegrados à sociedade, eles acabam reincidindo no crime e voltando, né? E aí vem, rapidinho, só a ideia do segundo, né? Por que eu tenho o primeiro e o segundo? Porque o que eu estou afirmando com o primeiro? Que a cadeia, da forma como ela existe, ela não vai resolver o problema. Por que ela não vai resolver o problema? Porque a gente vai continuar mandando gente para lá, porque a gente não investe em quê? Em educação. Né? Sim, não, eu não... Uhum. Se bem que isso é meio preocupante, né? Porque você pega, por exemplo, que o Brasil hoje, falando do tema, perde para os Estados Unidos, por exemplo, em número de presos, né? E o IDH dos Estados Unidos é um IDH bastante alto, na verdade, a grande, não sei se... Né? É muito louco. Tudo bem que os outros países que são... É porque, na verdade, a gente tem que lembrar sempre que os Estados Unidos não são, na verdade, exemplo para muita coisa.
né? Pelo contrário. Você vai pegar país desenvolvido como exemplo, vamos pegar ali uma Noruega, que é o país da moda, né? Todo mundo cita Noruega, tá, gente? Assim, Finlândia e Noruega são os dois países que vocês podem citar à vontade. Mas você pega, por exemplo, Inglaterra. A Inglaterra, que é uma grande potência, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a polícia inglesa não anda armada. A maior parte da polícia inglesa não anda armada. Tem pedaços da polícia inglesa que acabam portando armas, principalmente depois dos atentados que rolaram no metrô. Então há uma preocupação, mas foi uma preocupação situacional. Assim, a situação levou a isso. Mas você não precisa ir longe, cara. Você pode pegar um país que está falido, lascado, como Portugal, como Espanha, e você tem uma população carcerária extremamente pequena quando compara. Lógico, também a gente tem que comparar a porcentagem, né, gente? Porque quando a gente fala em número absoluto, o Brasil vai ganhar de praticamente todo mundo, porque a gente tem 204 milhões de pessoas, em Portugal tem 12. Então é capaz daqui a gente ter mais da metade da população preta. Estou zoando, não tem isso não. Se não me engano, hoje são 700, 800 mil encarcerados, desses aí, é porque vai aumentando, né? Assim, aproximadamente metade está esperando o julgamento ainda, mas já está preso, né? Tem algumas condições complicadas. E que, na verdade, no final das contas, não é só para a gente fechar aqui, que horas são, gente, pelo amor de Deus? Então, estou no tempo. Eu quero deixar claro, lógico que isso não, apesar de refletir, mas né, poderia não refletir o que eu penso, é de que exatamente por meio dos meus argumentos, e aí a gente tem que pensar em como desenvolvê-los, e da minha tese, eu já estou mostrando que encarcerar as pessoas não é a solução do problema. Ponto. Só que, na verdade, existe, e aí para onde é que eu iria com esse criou-se... tem muita coisa para falar nesse criou-se a ilusão aqui, talvez não tão embasado, um pouco mais... alguns argumentos um pouco mais subjetivos, né, assim, um pouco mais abstratos, porque realmente a gente tem uma noção de que quando a polícia prende, a gente se sente mais seguro. Exatamente, mas não tem essa situação assim, tipo, não, o Brasil está desse jeito porque a gente não prende as pessoas. A gente prende gente pra caramba. Tanto é que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Então, assim, é uma relação meio louca, né? Assim, é uma relação meio complicada. Só que aí, lógico que a gente construiria essa introdução com esses argumentos depois de fazer o nosso levantamento, né? A gente teria feito... Aqui eu peguei aqui agora e escrevi, falei, vou colocar aqui. Só que o que eu queria antes da gente terminar, a gente pode até continuar discutindo isso posteriormente, só mostrar para vocês, todo mundo percebeu quanto essa introdução é direta? Ela é extremamente direta, ela não tem nada de contextualização. Esse tipo de introdução, aí eu vou dar uma dica para quem for fazer Enem. Nunca faça esse tipo de introdução no Enem. Nunca. Porque no Enem eles já começam a contar o seu grau de conhecimento a respeito das coisas desde a introdução. Tá? Então, no nosso caso aqui, essa para o Enem, se alguém for fazer, pode apagar. Mas isso aqui que eu queria que vocês pensassem que vai ser sempre a introdução coringa de vocês. Eu não tenho contexto histórico para falar, tenho poucos dados estatísticos, tenho citações também limitadas, não tenho exemplos, eu vou guardar tudo isso. Se você tiver, por exemplo, dado estatístico para usar e citação, e você tiver que escolher entre usar na introdução ou no desenvolvimento, sempre guarde para o desenvolvimento. Aí você vai usar uma introdução como essa. Porque também tem um fato importante, fica chato se você usar os mesmos dados. Você cita na introdução, cita no verso, só falta citar na conclusão também, aí você faz logo um gráfico, né, e aí apresenta só um dado na história toda. É um pouquinho mais complicado. Tudo bem, gente? Sem problemas? A gente vai ter também um pouquinho mais para frente... quando a gente terminar de falar das partes separadamente, uma hora a gente vai parar, vai construir um planejamento juntos, discutir argumentos para a gente conseguir construir juntos. Como eu falei para vocês, eu gosto de escrever para vocês, né, para mostrar que é possível. Tá, gente? Não é coisa completamente possível. Beleza, gente? Quem está com redação aí para me entregar, pode entregar. Aí eu queria só que vocês fizessem o seguinte, tem uma folhinha de redação aqui, ó, padronizadinha, que vocês podem utilizar, tá? Então pega uma aí e vai passando para a galera, se sobrar pode pegar mais de uma, porque vocês vão produzir mais de uma, né? E aí, as próximas, eu vou pedir para eles colocarem esse arquivo no espaço
de vocês lá do aluno, porque aí se vocês quiserem imprimir, tá? Vou pedir para eles colocarem. Hã? É, essa para correção fica melhor. E aí padroniza, né? Assim, fica um negocinho mais... Se bem que essa aí também é falhada, né? Vira. Faltou um pedação aí. Mais alguém com redação?